Olá, estamos começando mais uma edição do programa Conexão aqui pela TV Marília. É sempre muito bom contar com a sua audiência e a sua participação. Conexão sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. Vitalícia Levíssima Água de Marília. Lancheiro Alimentos, onde tem sabor tem Lancheiro Alimentos. Oral Center Odontologia Especializada e Ventilador e Casa. Olha, o programa Conexão de hoje chega para falar de um assunto muito interessante. A gente está aqui no Instituto do Coração de Marília com o Dr. Valdir Dátilo, que é cardiologista clínico aqui do Instituto do Coração e vai falar conosco sobre insuficiência cardíaca e a sua relação com as demais doenças cardiovasculares. Dr. Valdir, muito obrigado por nos receber aqui. É uma honra tê-lo no programa Conexão. Muito obrigado. Esperamos passar para os telespectadores algumas noções sobre esse tema tão importante. Doutor, qual a definição, né, da insuficiência cardíaca? A insuficiência cardíaca é uma síndrome clínica, como o próprio nome diz, insuficiência cardíaca. O coração é insuficiente, ele não é capaz de bombear todo o sangue para distribuir para o organismo, para os tecidos que necessitam desse oxigênio. Então, em algumas situações, essa insuficiência ela é um déficit na contratilidade. Então, esse músculo do coração está doente por algum motivo, ele não consegue fazer esse sangue chegar a todos os tecidos. E uma outra situação é chamada de insuficiência cardíaca sistólica. Uma outra situação é o contrário, esse coração tem uma dificuldade de relaxar para estar recebendo o sangue. Então é a insuficiência cardíaca diastólica. Ambas trazem consequências importantes para o organismo. Por exemplo, no caso da insuficiência cardíaca sistólica, o indivíduo tem um processo de congestão, de inchaço, acumula líquido no pulmão. E a insuficiência cardíaca diastólica, a mesma coisa. Só para você ter uma ideia, a Organização Mundial de Saúde, ela acha muito importante priorizar esse tema, porque a insuficiência cardíaca no mundo inteiro ela é uma doença prevalente e traz altos custos, com índice de mortalidade alta, com internações, com alto custo para todo o sistema de saúde do mundo todo, tanto público como privado, correto? Então é uma síndrome clínica que, na verdade, ela é a via final comum da grande maioria das doenças cardiovasculares. Então, quando a gente colocou o tema a insuficiência cardíaca e sua relação com as outras doenças cardiovasculares, na grande maioria das vezes, o indivíduo acaba tendo uma insuficiência cardíaca porque ele não cuidou direito da sua pressão arterial, ele não cuidou direito do seu diabetes, das suas valvulopatias, às vezes um problema de tireoide, obesidade, uso abusivo de álcool. Existe uma entidade particular que é a miocardiopatia alcoólica, onde o indivíduo faz o uso abusivo de álcool, cerca de 90 gramas por dia de álcool, seria 7 doses de destilado, durante um longo período, 7 doses de destilado todo dia. Esse álcool ele tem uma ação direta, tóxica no músculo do coração. Então, causa um dano que, com relação ao álcool, ele é até um dano reversível. O indivíduo tem que parar de beber e fazer o tratamento adequado, que ele tem uma certa recuperação. Então, voltando ao conceito, o coração é insuficiente para atender a demanda de oxigênio dos tecidos e ele está relacionado, sim, na maioria das vezes, como uma consequência do não tratamento adequado das outras doenças cardiovasculares. E a incidência acaba sendo alta, doutor? Olha, a incidência ela é uma incidência relativamente alta. A insuficiência cardíaca, só para você ter uma ideia, no mundo todo, em país desenvolvido, ela atinge em torno de 1 a 2% da população em geral. Agora, ela é uma doença predominantemente mais frequente em idosos, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, acredita-se que hoje tem 5 a 6 milhões de pessoas com insuficiência cardíaca e outros 5 a 6 milhões, que tem a disfunção do ventrículo esquerdo, que esse ventrículo está doente, mas ainda não manifestou a doença, correto? Ele não daqui a pouco eles vão começar a ter sintoma e vão procurar um tratamento. É aí que muitas vezes a gente descobre uma disfunção assintomática e atua na prevenção. No Brasil não tem um dado, para variar, no Brasil não tem um dado epidemiológico muito assim correto sobre o número de casos, mas acredita-se que de 6 a 10% da população brasileira acima de 65 anos de idade é acometida por esse mal. E só um adendo, como a população brasileira está envelhecendo gradativamente, a estimativa para o ano de 2025 que nós tenhamos aí 15% da população do nosso país na terceira idade e mais, acima de 65 anos de idade.
Isso vai ter um potencial mais ou menos de 30 milhões de pessoas nessa faixa etária e mais ou menos você tira uma proporção aí, vamos ter aí só dessa faixa etária 4, 5 milhões de pessoas a mais com essa doença. O senhor já deu exemplo aí que a insuficiência cardíaca ela pode ser lá o final, né, de uma doença cardiovascular não tratada, quer dizer, infelizmente a gente sabe que culturalmente o brasileiro não tem o hábito de cuidar, né, conforme deveria. Exatamente. O brasileiro ele não previne adequadamente essas doenças. Então veja, o dia a dia da nossa clínica, tanto aqui no setor público, nas faculdades, o indivíduo, na maioria das vezes quando ele chega para a gente, ele tem uma hipertensão, uma pressão alta, que ele às vezes pensa que está bem tratado, bem adequado, ele toma lá o seu remédio, às vezes nem toma, às vezes não vai ao médico. Quando chega, às vezes a gente recebe casos de indivíduo que já tem a miocardiopatia dilatada. Esse indivíduo às vezes consultar com a gente a primeira vez e ele vem com uma falta de ar, uma canseira. Doutor, eu tenho pressão alta só, não tem mais nada, pressão alta. E você vai ver, examina ele, faz uns exames, ele está com o coração dilatado e já é insuficiente, já com grau de disfunção. Quer dizer, ele perdeu a chance de evitar esse mal se ele tratasse adequadamente a sua pressão alta. O mesmo acontece em relação à diabetes. Da mesma maneira que eu falei que o álcool causa uma alteração no miocárdio individualmente, o diabetes também. O diabetes, além dela causar a aterosclerose das coronárias, que leva ao entupimento, infarto, também leva à lesão do músculo cardíaco, ele tem a miocardiopatia diabética, que diretamente na microcirculação, esse coração passa a receber menos sangue, de uma forma geral ele fica com o coração insuficiente também. Quanto mais desequilibrado a diabetes, mais acometimento no coração. Mais acometimento no coração. Tanto de uma forma aguda, ao longo do tempo depois tendo uma síndrome coronariana aguda, como cronicamente atingindo a microcirculação. Um tema corriqueiro do dia a dia, que não é nem nosso, é do endocrinologista, por exemplo, doenças da tireoide. Eu não sabia que tinha essa relação. As mulheres, principalmente as mulheres, a cada 9, 10 mulheres para um homem tem a doença tiroidiana. Tanto o hipo quanto o hipo. Mais o hipo, né? Ambas, o hipo e o hiper, elas podem causar alteração no músculo do coração. Então, muitas vezes a pessoa também não trata adequadamente essa tireoide, e o hipo, por exemplo, ele dá inchaço, edema, retém líquido, fluido, diminui o batimento do coração, enfim, causa dilatação nessa câmara. O hiper, do contrário, ele acelera, ele causa um gasto maior energético nesse coração. Então, o indivíduo fica com o coração sempre acelerado, porque a tireoide não está controlada, ela está produzindo muito hormônio, e isso judia do coração, dá uma síndrome que chama de taquicardiomiopatia, quer dizer, o coração fica taquicárdio, e essa taquicardia, ela força esse músculo do coração que aos poucos vai dilatando, levando a um quadro desse. É interessante que a gente já tem bons exemplos aqui nessa entrevista para entender a importância de cuidar das demais doenças, né? Para você não ter lá a insuficiência cardíaca. Exatamente, por isso essa correlação da insuficiência cardíaca com as outras entidades clínicas. Por exemplo, a obesidade por si só, também ela é uma entidade que pode levar à insuficiência cardíaca por alguns mecanismos. O obeso, o indivíduo gordo, ele tem um volume sanguíneo circulante maior. Então, ele dá uma sobrecarga de volume. Esse coração ele é obrigado a trabalhar com mais intensidade e aumentar o número de batimentos cardíacos para poder bombear esse excesso de líquido, também levando a um quadro desse. Fora isso, às vezes as pessoas vêm na biópsia do coração, quando o indivíduo falece, quando acaba tendo uma biópsia ou qualquer coisa, ou antes, infiltrado gorduroso dentro da fibra do coração. Tá? Então, no interstício ali entre as células musculares cardíacas, gordura. Isso leva a um grau depois de disfunção de fibrose, o coração fica insuficiente. Quer dizer, isso diretamente, fora as outras consequências da obesidade. Correto? Então, essas entidades clínicas todas, se não bem tratadas, prevenidas e diagnosticadas, elas acabam levando ao quadro de insuficiência cardíaca. Doutor, como é que a gente começa a definir o indivíduo com insuficiência cardíaca com relação a sintomas? Tem algum primeiro sinal que acaba sendo mais frequente? Sim, que nem eu disse para você, uma grande parte dos indivíduos que estão aí vivendo sem sintomas e já tem a disfunção do coração, certo? Esse indivíduo, muitas vezes eles não vêm com a gente porque eles não têm sintoma. Agora, o sintoma principal da insuficiência cardíaca é a limitação às atividades físicas, é o que a gente chama de dispneia, seria a falta de ar. O indivíduo vem queixando de que progressivamente ele começou a ter uma canseira, uma falta de ar quando ele fazia
médios esforços, depois a pequenos esforços e depois ele tem falta de ar até de repouso, a ponto de não conseguir direito tomar banho, às vezes vai dormir, ele deita, dorme no meio da noite, ele acorda cansado, com falta de ar, suando frio e é a chamada de dispneia paroxística noturna. Esse coração acorda cansado. Então o recurso que ele tem, coloca travesseiro alto para dormir em decúbito mais elevado, para evitar a chamada congestão pulmonar, quer dizer, que é o líquido acumular nos pulmões e dificultar a troca gasosa, porque esse coração é insuficiente para bombear para o resto do organismo, do corpo. Esse é o principal sintoma, seria a falta de ar, dispneia. Um segundo sintoma de importância é uma fadiga. Nós falamos, doutor, falta de ar e fadiga não é a mesma coisa? Não é, não é a mesma coisa. O doente queixa de uma fadiga muscular, corporal. Doutor, minhas pernas estão fracas, estão pesadas, eu não tinha isso, eu ando 1 quarteirão, 2 quarteirão, eu tenho que parar porque é falta de ar, é um cansaço do corpo. Aí significa que, como esse coração não é insuficiente para bombear o sangue, a musculatura esquelética está recebendo menos sangue. Isso é um grau de hipóxia, ela fica fadigada, falta oxigênio para ela. Então é um sintoma meio atípico, mas principalmente em idoso. É um sintoma meio atípico que a gente tem que estar sempre atento. Uma canseira, não é falta de ar não, doutor, aqui tem umas pernas cansadas, eu não aguento. Um terceiro sintoma também é o inchaço, chamado edema. Os indivíduos, é uma forma de acometimento também, onde os indivíduos começam a reter líquido do organismo, começa a inchar os pés, a canela, vai subindo, pode chegar até um inchaço generalizado no abdômen, no escroto, na região genital, o que a gente chama, quando chega nesse ponto, chama de anasarca, que é um edema generalizado, uma das manifestações da insuficiência cardíaca. Outro sintoma também, que é um pouco menos comum, mas que acontece, principalmente no idoso, é que ele, de uma hora para outra, ele começa a ficar confuso, irritado, uma certa confusão mental, ele fica pálido, suando frio, às vezes nem tem o inchaço, o edema, nem a falta de ar, mas o velhinho mudou, olha, ele não está legal hoje, ele está meio confuso. Baixo débito cardíaco é uma manifestação também da insuficiência cardíaca, quer dizer, esse coração ele não consegue bombear direito, falta sangue no cérebro, falta sangue nos tecidos periféricos e a pressão cai, ele fica confuso, às vezes até desmaia, até tem queda os idosos. Então mais ou menos essa gama de sintomas que caracterizam um quadro inicial de insuficiência cardíaca. Doutor, o senhor falou da questão da falta de ar como algo clássico, né? Mas quando é que existem algumas situações que o indivíduo pode ter uma falta de ar, mas não ser necessariamente isso? Ou quer dizer, você teve a falta de ar, você já tem que estar atento para... Como é que é? Sim. Existe algumas situações onde, porque nem toda falta de ar é insuficiência cardíaca. Existem algumas situações que confundem muito. Por exemplo, o indivíduo ele tem uma DPOC, uma doença pulmonar obstrutiva crônica, um enfisema e tal. E ele às vezes é hipertenso, e ele vem com falta de ar, mas às vezes é diferente da rotineira. Eu não estou na minha crise, eu comecei a andar, a cansar. A gente tem que estar atento para ver se esse indivíduo, além desse problema DPOC, não está também já com a miocardiopatia, com insuficiência cardíaca. Pode ser também. Que pode ser também. O obeso, ele tem uma dispneia por restrição, pelo volume abdominal, dificulta o movimento do diafragma, da caixa torácica. Ele também vai ter uma falta de ar que também a gente tem que separar direitinho em relação à insuficiência cardíaca, né? Deixa eu ir rapidinho para o intervalo, eu volto na sequência com o Dr. Valdir Dátilo. A gente está aqui no Instituto do Coração de Marília, batendo um papo, falando sobre insuficiência cardíaca. O intervalo e a gente volta para falar um pouco mais também sobre diagnóstico, falar um pouco também sobre prevenção. Rapidinho, não sai daí não. E ainda no programa de hoje a gente vai mostrar também um exame. Olha, um exame que teoricamente parece simples, mas que é muito importante e muito eficaz para a detecção da insuficiência. Rapidinho, e a gente volta em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. Vitalícia, levíssima água de Marília. Exija, peça, diga, eu quero Vitalícia, a única água adicionada de sais do estado de São Paulo. Lancheiro Alimentos, onde tem sabor, tem Lancheiro Alimentos. Também conosco a Oral Center Odontologia especializada e também conosco a Ventilador e Casa. É rapidinho, a gente volta na sequência com o programa Conexão. Não sai daí não, até já!